Eu me chamo Miraci Terezinha Maciel dos Santos. Eu moro no bairro, não só nessa casa, desde 58, 59 por aí. O meu nome é Norma Lourdes Tonetti e eu tô com 83 anos. Morava em Cruz Machado, vim morar para cá com 18 anos. Meu nome é Tereza, tenho 87 anos, moro aqui há bastante tempo nesse bairro. Meu nome é Lídia Sorrebre, eu nasci em São Paulo, morei alguns anos em São Paulo, daí que eu vim morar aqui em União da Vitória, aqui no bairro. Eu sou José Moacir Moreira, a gente mora aqui no bairro já uns mais de quase 70 anos. Meu nome é Glorinha, tenho 85 anos e sou professora aposentada. Vim morar aqui no bairro quando eu tinha 6 anos de idade, então há quase 80 anos já. Pois o bairro era bem simples, não tinha muita coisa não. Não tinha as ruas calçadas, não tinha assim esgoto, é tudo simples assim. E nessa rua tinha muito poucas casas, né? Não tinha como hoje, né? Que eram poucas mesmo. O bairro estava começando e não tinha infraestrutura, não tinha luz elétrica. Era uma época difícil para a gente, né? E era banhado, não existia nada aqui para baixo aí. Aqui daqui para lá tinha só uma casa ali embaixo, que lembra assim, nós era um carroceiro que tinha ali, seu Agnello. Então eu que morava bem onde que tem o bar do Macarini ali, sabe? Era só aquela casa que tinha ali, né? Que tinha a igreja de São Bernardo, era só um galpão grande assim, né? A escola também era bem simples, né? Nós morávamos ali na outra rua, Salgado Filho ali, e daí lá não tinha bueiro, essas coisas, eram as valetas, só tudo aberto assim, né? Era uma igrejinha bem pequenininha de madeira, tinha um barracão, ali a gente fazia as festas de junina, festa de casamento, fazia de tudo ali, usava o barracão para tudo. Antigamente funcionava, quando começaram as missas, num barracão. Eles fizeram primeiro um barracão e as missas eram ali, né? Daí depois construíram, né? Desde a pedra fundamental, me lembro quando foi feita, também com a ajuda tinha uma comissão, né? Que meu marido fazia parte lá, né? E foram fazendo essa igreja aí, que por sinal eu acho muito bonita. Não sei se é porque sempre estive ali, mas eu gosto muito dali. Mais tarde foi construída já a igreja, que acho que já tem também perto de uns 50 anos. Fez 50 anos a igreja. Primeiro era tudo de madeira. Tinha só essas casas, são 50 casas que foram construídas aqui. Não tinha asfalto, não tinha calçamento, não tinha muro, tinha valeta para escoar a água dos dois lados. O esgoto corria para essas valetas. Era tudo assim de terra. E dos lados, assim, das ruas, tinha aqueles valetão de esgoto, porque não tinha esgoto, né? Aí depois que saíram essas casas populares aí, daí sim, essas casas foi feito já com esgoto, água encanada. No começo tinha um poço artesiano que servia essas casas. A iluminação também era péssima, 10 horas da noite acabava tudo. Nas ruas não tinha iluminação. E minha mãe era costureira, então ela ficava até mais tarde com a luz de vela costurando. E eu ao lado dela, porque eu ajudava ela na costura. Ela era pequena, mas nós tínhamos os dois menores ainda, então a gente tinha que dar uma mão. Era um barro só e quando chovia, quando estava seco era bom, tinha pó, mas quando chovia virava num lamaçal daí para passar. A gente tinha que caminhar nas beiradinhas perto daquelas valetas para poder não pisar mais no barro, né?
Ali era difícil. Junto com a igreja, tinha a associação da FELME, uma associação de promoção humana Ladislau Maibuc, que era o padre da época, né? E era para promover, assim, para ajudar crianças carentes, né? Então a gente ajudava muito essas crianças que moravam aqui ainda na Ribeirinha, né? Tinha reforço escolar, tinha aula de higiene, a gente fazia reunião com as mães, fazia campanha de agasalho para eles e fazia festinhas assim na Páscoa, Natal, Dia da Criança. Daí se reuniam todas as mães, a gente convidava as mães também, né? A gente trabalhou muito com essas crianças aí. Na época tinha muita criança dos bairros aí na beirinha do rio, crianças muito pobres. Naquela época as crianças não tinham assim jardim, pré, essas coisas, né? Não sabiam nem pegar num lápis, não tinham condições nem de comprar, né? A gente que tinha que ajudar, e a escola ajudar com material e lápis, e ensinar desde pegar no lápis, pegar numa tesourinha, não tinha material didático, a gente fazia milagres naquela época. E a escola tinha que dar muita assistência mesmo na época, né? Depois veio aquela enchente e daí estragou tudo, né? Porque daí esses que moravam foram tirados, foram lá para o Bela Vista, né? E daí diminuiu um pouco aqui o movimento nas escolas. Eram uns barraquinhos, né? Só que depois foi tirado, depois da, não sei qual das enchentes, foi tirado todo esse pessoal, levado lá para o Limeira, aí acabou tudo na beira do rio, ficou limpo. Não tinha mais casinha, nada. Senão o rio era sempre cheio daquelas barraquinhas. E assim era. Essas casas começaram a construir, aí as pessoas se interessavam e iam fazer o cadastro, né? Então, daí quando o governo começou a sortear as casas que já estavam prontas, daí sortearam, meu pai pegou ali e foram todo mundo, pegaram, foi vendida todas as casas. Daí veio, a gente ficou conhecido, assim, muita gente conhecida, mas era muito bom, nossa, a rua era animada, mas eram todas iguais, acho que tem umas 50 casas, nem sei bem quantas tem. É dessa rua da Norma ali, até lá na frente, perto da igreja, na penúltima rua daqui, ainda é das casas populares. Daí tinha uma caixa de água bem grande, que era a água do poço artesiano, que servia só essas casas. Tirava a água do poço, lavava a roupa do tanque, não tinha máquina, lavava a roupa no tanque, água para a cozinha, tudo era tirar a água do poço, assim, né? Depois devagar a gente foi fazer, banheiro a gente não tinha, era fora, era aquela casinha fora, né? Tinha duas bodegas. Uma era do Mesca, né? Mesca, e outra era do Bachinski. Eram as duas bodegas que tinha aqui, que tinha de tudo. A gente ficava comprando as coisas tudo nas bodegas, porque não tinha outra coisa, né? Nós tínhamos aqui na esquina Santos Dumont com a Clotário, o seu Nino, a gente dizia, era Ernesto Maltauro, se eu não me engano ele é parente do Ayrton Maltauro, era tio do Ayrton Maltauro, uma coisa assim. Daí descendo a Clotário tinha o seu Eduardo Minikoski, que até hoje existe o comércio dele ali. Então, daí mais para frente um pouco na Joaquim Távora tinha o seu Mesca. Então eram esses o comércio mais próximo daqui. O seu Timos, que abriu uma bodega aqui na esquina. Daí depois tinha o seu Bachinski lá embaixo, depois aqui o seu Juca, foi mais tarde, o Mesca.
E daí tinha o seu Jaime, mais acima, eram as bodegas, né, que tinham aí. Mas tinham, assim, o que as pessoas precisavam, né? Era tudo em aqueles caixote, pesado na balança, tudo que você queria era pesadinho, tudo certinho. Antes tempo era diferente, crianças, a gente comprava a margarina em quilo, essas coisas, não era tudo em latinha assim, né? O arroz, as coisas, era tudo assim em quilo, em saco, né? Não era em pacote, que nem hoje em dia vai no mercado lá e pega, né? Antes não era assim, né? Eram uns caixotes grandes de madeira, onde ali tinha arroz, tinha feijão, a gente comprava por quilo, era por quilo. Aí o trigo também, o trigo vinha em sacos brancos grandes, aí a gente comprava inclusive os sacos vazios para fazer pano de prato, né? Fazer até lençol, minha mãe fazia com os sacos de trigo alvejados daí, porque era um algodão bom, mas era comprado por quilo, assim, sabe? Não vinha embalado. Depois surgiu uma empresa, uma madeireira ali na esquina onde tem a PAI hoje. O pessoal daí trabalhava, o pessoal tinha bastante funcionários ali, era uma empresa, uma serraria, assim, uma empresa grande. Aqui no bairro aqui perto não tinha, tinha lá o Serapião, que é onde meus irmãos estudaram tudo lá, e a Túlio de França também já tinha. Comecei a estudar no Serapião, era longe, mas naquele tempo não tinha perigo, as crianças iam sozinhas, não tinha carro, não tinha nada, né, para ser perigoso de ir. Daí os moradores foram se reunindo, na época já tinha mais, né? E vendo a necessidade de ter uma escola mais perto para as crianças, né? Daí surgiu a ideia de construir uma escola. Pois ali o início da escola foi o seguinte, até falavam primeiro que a escola era filial da igreja ali, porque por intermédio da nossa associação da igreja ali, a gente conversou, não, então vamos falar com o Tancredo Beng, que era o prefeito daquela época, né? Daí ele diz, olha, tem um projeto de fazer uma escola em todo o Paraná, em todas as cidades do Paraná. E aqui, então, está precisando, é isso que nós precisamos, né? Daí eu fui perguntar para ele o que precisava, né? Daí diz, ó, precisa ter 150 crianças para frequentar a escola, né? Daí nós pegamos uma lista cada um, sabe? E saímos nos banhados aí nas escolas. Daí de tarde nós fomos fechar o caixa lá quantos alunos que tinha. Arrumamos 300 crianças. Daí foi levado essa relação de criança para o Tancredo lá numa sexta-feira. Ele foi para Curitiba, quando foi na quarta-feira, que já trouxe o projeto da Clementina. E assim que saiu a Clementina. Carroça que passava aqui na frente de casa, porque tinha o matadouro municipal, que era onde é o CTG hoje. Então aqui passava boiada. E era cerca de ripa, né, na nossa casa. A gente ficava pendurada na cerca, vendo aqueles bois, aqueles boiadeiros passando. Nossa, para nós era uma festa, né? Porque era uma coisa diferente. Vaca solta aqui tinha, a gente veio morar aqui, então as vacas andavam nas ruas, assim, soltas, assim, a dona Laura ali tinha as vacas dela de tarde, as vacas iam para casa, a gente ia buscar o leite lá, na casa, eu lembro que a gente ia buscar leite. Minha filha mais velha e o Piá iam buscar o leite sempre na casa da dona Laura.
as vacas andavam, não era só vaca, cavalos também, né? Andavam soltos nas ruas, fazia aqueles montes nas ruas, assim, né? E falou em animais, nós tínhamos criação aqui. O terreno é pequeno, mas todo mundo tinha seu porquinho, suas galinhas. A gente recolhia o ovo de manhã. Tinha pessoas que criavam até porquinho em casa, né? Na época. E galinha era normal, todas as casas tinham para consumir os ovos da galinha, a carne, né? E, então era muito comum na época, assim. Que antigamente todas as casas tinha pelo menos um pé de fruta. Todas as casas. Então, eu lembro que era aquela ameixa amarelinha, era maçã daquela azedinha, era pera, era pêssego. Então, cada casa parece que tinha tudo isso. Você não ia comprar fruta, né? Não tinha onde, não existia mercado para vender fruta, a não ser na bodega que o próprio dono, né, dele mesmo, ele colocava para venda, né, da produção da casa dele. Então era assim, cada morador tinha sua própria fruta, ninguém ia comprar. Meu pai plantava muito, né? Tinha um pé de uva delicioso que a gente ia embaixo comia. Daí tinha lima, tinha maçã, tinha uva, tinha romã. Então ia o tempero verde e salada sempre era, porque era mais difícil de comprar. Então, o que produzia em casa. Tinha a dona Primásia, o nome dela. Aqui não existia casa nenhuma na frente, era um campinho, e que dava lá na Benjamin Constant. Era tudo depois que foram abertas as ruas. Lá morava a dona Primásia. Ela era benzedeira, muito assim, a gente corria tudo lá. E a outra é a dona Virgínia, que até é meio parente distante de um tio meu, também a dona Virgínia, que benzia, né? Então a gente recorria a essas benzedeiras. Tinha benzedeiras, tinha, sim, as pessoas mais antigas, né? Tinha parteira, aqui a dona Marta, né, que morava aqui na segunda ou terceira quadra para baixo, que era a parteira aí das parturientes do bairro aí. As crianças que nasceram aí, quase todas passaram pela mão dela, inclusive os meus, né? Naquele tempo eu não ia para o hospital, era tudo em casa, né? Eu tive 3 com parteira em casa, né? E daí 3 eu tive no hospital. A parteira era a dona Dejanira, então ela veio atender nós na casa, né? Então atendia muito bem a gente, né? E a gente passou, graças a Deus, a gente passou bem também, sempre nos partos, né? Tudo. Antes tempo era bonito, porque quando a gente estava esperando o nenê, a gente fazia aquelas latas de bolachas, assim, para as visitas, que vinha visitar a gente depois, né? Daí fazia as latas de bolacha, engordava umas galinhas para fazer uma sopa, né? Era bonito antes tempo, né? Daí tinha aquelas fraldinhas que a gente pendurava nos arames fora. Eu passava numas casas assim, a gente via aquelas fraldinhas ali, tem nenezinho lá, tudo, né? E eu não lembro quando que foi feita a Praça Missionária, mas ali era um lajanar ali, que inauguraram a raia ali, que inclusive eu participei, estava lá, no tempo que inauguraram a raia, que fizeram ali, ia por uns carreiros ali, pelas praças missionárias ali, tinha os eucaliptos ali, que iam, né, frequentavam, que entravam com os cavalos, tudo ali, que iam para a raia ali, né? Depois que surgiu a Praça Missionária, não lembro qual perfeito aqui.
o CTG, ele surgiu ali, que começou com festas no CTG ali, que daí tinha esses crianças da raia ali, de todos, que tinha em frente aí tinha aqueles barracão que tinha os cavalos ali, tudo ali, né? E daí que o CTG, daí que faziam festas ali, com aquelas roupas trágicas de bombacha. Que nem teve essas copas. Aqui, nossa, tinha minha vizinha, que agora já é falecida, a gente se reunia, ela era que corria mais atrás de tudo. Nós pintava a rua inteirinha de bandeira, punha as bandeirinhas nos postes, nós fazia festa, viu? Daí fazia cookie, bolacha, punha uma mesa lá na rua, levava café, servia todo mundo ali. Foram, acho que umas 2 copas, assim, que a gente teve oportunidade de se reunir com os vizinhos, que pelo menos os vizinhos, assim, a gente se dá bem. Um ajuda o outro, um atende o outro. Então, a gente se reuniu, era para fazer alguma coisa por essas crianças, né? Então, a gente se reuniu ali. Falei assim, vamos mostrar para eles que, para participar de um evento, de uma cultura diferente. Então a gente fazia, comprava tinta, comprava bandeirinha, confeccionava bandeirinha, os homens subiam nas escadas, nos postes, colocando a bandeirinha, e as criançadas pintavam o chão. Naquela época já tinha o calçamento. E, nossa, então era assim, se reuniam, faziam lanche, pipoca, enfim. Tinha as festas da igreja, que na época eles faziam assim com brincadeiras para as crianças, joguinho do coelho, pescaria, né? Era muito concorrida, era a diversão do pessoal do bairro. Festa junina, essas coisas assim, a gente fechava a rua, fazia fogueira no meio da rua, e daí os vizinhos faziam quentão, pipoca, o pinhão, né? Assim, sempre, sabe? Era bem gostoso, a criançada, a gente ficava, não até de madrugada, porque não dava, era 9h30, 10 horas, a gente estava de volta para casa, porque não podia ficar muito tarde na rua. Olha, sempre tinha assim as festas juninas, tinha brincadeira para as crianças, mas era pouca coisa, não era muito, né? Mas sempre tinha, sempre alegrava as pessoas. Nessas festas, geralmente era um churrasco assado no chão, na brasa, e tinha as cozinheiras que faziam os cozidos, salada, arroz, frango. Frango, nós ficávamos o dia inteiro lidando com os frangos para assar para a festa. Tinha de tudo, tinha leitão, o que quisesse tinha na festa, era muito boa as festas. Eu me lembro que a minha mãe, ela fazia pirogue, que é pastel de batata com ela é uma tradição já que ela aprendeu e a gente gostava. O macarrão era feito macarrão caseiro, na época não tinha máquina, né? Depois já veio aquelas máquinas manuais, depois as elétricas, mas antigamente era essa comida, o chucrute, né? Que daí as pessoas aprenderam com os antepassados e continuaram fazendo, né? O seu Francisco Bernardo Stanque, por dele que fizeram esse campo ali, e que existe até hoje, né? Então, a gente tinha tinha conhecidos, amigos que jogavam futebol naquela época, né? Então, tem muitos jogos, vinha o jogo até do Paraná, os jogos de jogadores de fora jogar aqui. Sobre o Campo São Bernardo, o time São Bernardo Futebol Clube era um time muito forte na cidade. Eu tinha 2 tios, que hoje já são falecidos, que jogavam futebol nesse Campo São Bernardo, né? Nós fazíamos parte de uma torcida organizada, com camiseta e tudo, não era camiseta, era camisa que minha mãe costureira fazia. Era branca com uma golinha preta, porque as cores do São Bernardo é branco e preto. E daí, quando eu fiquei maior já, eu fazia cobrança dos associados.
Eu ia de casa em casa no bairro, quem era associado tinha um fichário lá todo, e fazia a cobrança para o time. Então era uma coisa forte, era uma coisa bem estruturada, tinha as arquibancadas, as torcidas que vinham e a gente ia com bumbo, tambor e corneta, então fazia tudo isso. Era uma coisa assim que unia a comunidade. Era muito bonito, né? Assim, o povo ia muito porque não tinha assim muita coisa para ir, né? Então, quando tinha uma festividade assim, o pessoal do bairro se reunia, né? Não sei se foi aí que surgiu o nome do bairro, porque tem o São Bernardo também, Esporte Clube, que também parece-me que foi por causa do Bernardo Stan. Dessa firma era uma madeireira, né? Formaram um campo de futebol ali perto do rio e deram o nome de São Bernardo, né? Eu acredito que depois, por causa disso, foi ficando São Bernardo e ficou São Bernardo, né? Para mim surgiu porque era o Bernardo Stan que fez o primeiro, o campo ali, que formou o time aí, formaram, foi pela empresa Bernardo Stan. União da Vitória e Porto União estão com 90% de suas áreas urbanas cobertas pela água. O município está isolado e não há água potável nem energia elétrica. E os alimentos estocados nos supermercados só darão para mais 2 dias. Se continuar a chover, a população poderá ser evacuada. E depois, com a enchente de 83, o bairro diminuiu bastante. Porque toda essa parte, muita coisa se perdeu. Se perdeu nessa enchente, porque ficou tudo dentro da água. Eu, inclusive, saí só com a roupa do corpo e uma trouxa e tinha um bebê de 5 meses. Gente de 83, nós morávamos na Salgado Filho, na outra rua ali, nós morávamos ali. Então veio água até na terceira fila das telhas, cobriu a casa aquela vez. Daí a gente saiu, claro que tinha que sair de lá com tudo, né? Perdeu tudo que tinha dentro, né? Então meu pai fazia assim, como era só na rua a água, nós falava trapicho, na beira da cerca, assim, ele punha tipo uma ponte, até sair fora da água. A gente entrava por ali, nas casas, e saía por ali. Barco tinha também os barcos, mas não era todo mundo que tinha, né? A última, aquela enchente de 83, nossa senhora, a minha casa cobriu até lá em cima, assim. Aquela foi difícil. Meu Deus do céu, a gente perdeu tudo, que não deu tempo de tirar, porque a água ela vinha muito rápido. Até estavam assim, a gente estava se preparando para ir num casamento em Florianópolis, minha mãe e meu pai já tinham ido, que era da minha sobrinha. Então estava indo uma turminha, que iam passar cedo aqui, pegar alguma coisa, e nós não íamos, mas a outra turminha. Quando eles chegaram aqui, gritaram, levanta que a água está chegando na tua casa. E nós não tínhamos visto isso, porque de tarde meu marido foi pescar, tudo, o rio estava normal. De repente aquela água veio assim, sei lá como é que veio essa água, não sei nem contar. E quando nós levantamos, que já era acho que 5 horas, que a turma ia sair para ir para o casamento, daí não foi, né? Já a água estava no meu portão. Daí foi assim, de repente, correndo, deu tempo só de tirar muita pouca coisa, uma roupinha do corpo, só assim, os documentos. Foi a mais difícil, as pessoas perderam tudo. A escola perdeu tudo também, porque ela veio muito rápido, né? Ela veio, assim, durante a noite ela começou e quando foi de manhã a água estava lá em cima, né? Foi uma represa que diz que foi uma represa que estourou lá também, que ajudou, e a chuvarada bastante, né? Depois da enchente, a gente teve que fazer outra a casa, porque da enchente danificou muito a nossa casa, a casa velha, né? Então, como moradora do bairro, a gente passou por muitas situações difíceis na vida, né? Mas nem por isso a gente deixou de amar o bairro,
de voltar a Ele, de recomeçar, porque após cada empecilho na vida da gente, a gente deve pensar para frente que aquilo já foi, já passou e que só pode vir coisas boas daqui para frente. Que o ruim tem pouca duração, mas o bom é eterno. E eu acho assim que se a gente quer sobreviver hoje, a gente tem que amar aquilo que a gente tem. Não se prender no passado, porque se a gente vive bem o presente, a gente está preparando o futuro. Aconselhar eles a pensar melhor um pouco, né? Que o futuro não é brincadeira, não. E daí eu gostaria, assim, que eles pensassem mais no futuro e brincassem com umas brincadeiras que fossem saudáveis para eles. Então, o que eu peço para as crianças de hoje é assim, que aproveitem o tempo que elas têm em conviver com a família, com o pai, com a mãe, com os irmãos, com os amiguinhos, brincar mais, aproveitar a oportunidade de conviver com a natureza, de apreciar a natureza, de brincar com os seus brinquedos. Com respeito com os professores, com os pais e tal. Procurar sempre fazer o melhor, né? Porque a gente na época procurava fazer o melhor da gente, né? A gente não importava salário, a gente não importava nada, o salário era bem pequenininho, mas a gente queria fazer o melhor. Então, crianças, eu peço para vocês hoje em dia estudem bastante, brinquem bastante, tenham bastante amizade com todas as crianças, que a amizade só traz alegria. Estudem bastante para vocês terem um futuro bom, bonito e vão viver bem.